Olá, mulherada! Boa noite, tudo bem? Eu sou Gisele, que a gente vai falar só sobre assuntos de sexologia, assuntos que eu tento pegar não do óbvio, mas coisas mais científicas, né? E que possam melhorar a vida. E a nossa live de hoje a gente vai falar um tema que é, entre aspas, muito comum, mas ao mesmo tempo pouco explorado entre os casais em um determinado momento, né? Que é o poder do beijo, mas é aquele beijo sem ser em partes íntimas, né? Que a gente começa, quando a gente fala de beijo numa relação sexual, a gente já logo pensa num beijo comum, né? Ou também num beijo numa região íntima, né? Como você fazer um oral ou receber um oral, né? Como um beijo grego, que muita gente fala, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês para mostrar que o beijo é muito mais do que isso, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho para você da questão em si, do beijo em si, né? Quais são algumas razões para você beijar muito, né? Primeiro delas, né? Estudos já comprovam que o beijo, o ato de beijar, já equilibra determinados hormônios, né? Nós temos dois hormônios chaves, né, no nosso corpo. Um é o cortisol, né? O próprio cortisol é um hormônio do gatilho para o estresse, né? Hoje em dia nós estamos com picos muito elevados de cortisol. Antigamente a gente só conseguia medir o cortisol quando nós passávamos por uma situação de estresse muito elevada. Por exemplo, fui assaltada ou bati de carro, aí por conta de uma situação alta dessa de estresse, você tinha uma carga elevada de cortisol por um determinado momento e depois ela caía para o ponto normal. Hoje em dia, pela vida que a gente leva, pela correria, por nós estarmos vivendo numa pandemia, esse nível de cortisol começou a ficar num equilíbrio mais elevado. Então, por exemplo, em questão do ato de beijar, já ajuda a diminuir o nível de cortisol no seu corpo, tá? E automaticamente você faz com que esse nível de cortisol fique mais baixo, você diminui seu estresse do dia a dia, né? Então isso ajuda na sua equilibração hormonal também. Um outro hormônio interessante, né, pelo ato de beijar, é a ocitocina, né? A ocitocina é um hormônio muito falado durante um trabalho de parto, que é onde ele é liberado em maior quantidade, e durante uma amamentação. Por quê? É o hormônio do afeto, que dá vontade de cuidar, né? Então, quando você tem o ato de beijar, por exemplo, você aumenta, né, os níveis de ocitocina no seu corpo no momento, né? E a ocitocina também, ele faz um bem-estar corporal, né, que ajuda você a relaxar e se conectar mais com o seu parceiro, tá? Então, além dessas questões hormonais, a gente tem várias outras questões relacionadas ao beijo. Uma das outras questões, né, em relação ao beijo é o benefício da sensação de bem-estar e o benefício da melhora e da primeira conexão de intimidade com o seu parceiro, né? Porque é através do beijo, às vezes do primeiro beijo, que você consegue identificar se você tem alguma química ou consegue ter algum tipo de envolvimento com o seu parceiro, né? Então, o ato de beijar em si, a gente fala que é o primeiro passo para a conexão com um possível parceiro, podendo ser, no caso, casual de momento ou passar por um determinado patamar, né? De você engatar num relacionamento mesmo, né? E também o beijo é uma forma que você tem de expressar sentimento, né? Que sentido que eu falo? Da mesma forma que você tá com raiva, você beija com mais intensidade, né? A forma que você tá querendo afeto ou que você quer demonstrar mais afeto, você beija de uma forma mais carinhosa, né? E dependendo da forma que você beija, é onde começa o principal gatilho da sua excitação, entendeu? Né? Eu gosto muito de falar que muitos casais costumam começar o sexo na hora, né? E eu falo que o sexo ele pode ser construído durante o dia, né? Através de quê? De uma conexão com o seu parceiro e também uma forma de expressar carinho e também de estimular a libido e a excitação durante o dia. Eu gosto de dar muito exemplo para os casais. Por exemplo, hoje eu tô querendo ter uma relação sexual quando eu chegar no meu trabalho. Por que não, quando você acordar, você e seu marido, talvez, sei lá, seu parceiro, vocês vão tomar um café da manhã, conversar, beleza. E vocês saem de casa, um vai para cada lado, né? O que geralmente a gente faz?
né? A gente vai lá dar, ó, meu amor, um beijo, tá? Tchau, dá uma bitoquinha e vai embora, né? Então, por que não, pra atiçar, em vez de você dar aquela bitoquinha, você pega pela nuca assim, dá aquele beijo gostoso, aquele beijo de língua, aquele beijo intenso, para os dois já saírem com aquela sensação. Falei, opa, o negócio tá bom, entendeu? É uma forma também de melhorar a excitação, mas ao mesmo tempo é uma forma que você tem de expressar também seu carinho pro seu parceiro, né? E isso é legal, porque quando você já tem um relacionamento um pouco mais longo, tirando na hora do ato sexual, a gente não costuma beijar de língua, né? A gente dá bitocas de despedida, bitocas porque chegou, selinho quando tá em algum lugar, e não aquele beijo de língua mais intenso. A gente costuma só usar durante o ato sexual só, sabe? Mas o beijo vai muito mais do que isso, gente. Então não tem mais coisa melhor do que apimentar e fazer uma excitação ficar em alta do que o ato de beijar de língua, né? Então por isso que eu falo, a relação sexual ela é construída, e dessa forma é uma forma que a mulher tem mais de se expressar e de conseguir melhorar sua libido e sua excitação, começando o seu dia assim. Entendeu? Eu te falo que só de você ou o seu parceiro, por exemplo, te mandar uma mensagem descrevendo o que ele vai fazer com você e a forma que ele vai te beijar já te deixa excitada, que você começa a pensar em relação a isso, né? Já tem alguns estudos também, tá? Não é 100% comprovado, para vocês terem uma noção, porque as questões hormonais em relação a mulher e homem são muito diferentes, né? A carga de testosterona que a gente possui é infinitamente menor do que o do homem. Então, por isso que a forma de excitação dos dois são totalmente diferentes, né? Eu gosto muito de expressar que a mulher, ela é um forninho, um forno a lenha, por exemplo, né? A gente vai aos pouquinhos, né? E quando pega também o bicho vai, né? E o homem é igual um forno micro-ondas. Você aperta assim, um botãozinho, ele já tá pronto, né? Então a excitação vai muito mais rápida, né? E já tem alguns estudos científicos que demonstram que o homem tem até testosterona na língua, né? Então é uma forma que ele tem até, né? Vamos colocar culturalmente, né? Tabu, né? Como era antigamente, né? Uma forma de posse, né? O ato de beijar, ele demonstra que ele quer posse daquela pessoa, que ele tem desejo por aquela pessoa, né? Até porque através de um beijo você consegue excitar muito mais rápido um homem, porque ele tem testosterona na língua, né? Olha só que interessante, é uma visão totalmente diferente, né? E o beijo, ele estimula muito a libido feminina, né? Então, quando a gente fala só o ato de beijar, por exemplo, até agora, o que eu falei? Falei somente de beijo na boca, né? Mas o beijo, gente, pode ser explorado em várias formas, né? E de várias formas diferentes, né? Usar a língua, né? Vamos falar assim, de formas diferentes, né? Porque isso já estimula e cria o desejo, excitação e libido. Então, quando a gente pega e fala em questão de melhorar a libido, a gente tem que entender que o corpo feminino, ele tem as suas zonas erógenas, né? Apesar de que quando a gente fala zona erógena, a maioria das pessoas pensam em 2 pontos específicos na mulher: seio e vagina, né? Que os principais pontos que os homens utilizam numa preliminar, né? Que a primeira coisa que você tem de estímulo erógeno são os bicos do peito e também a vagina e a vulva em si, para ter um sexo oral, né? Então a minha intenção hoje da live é sair um pouquinho da questão do sexo oral, da questão da parte íntima, né? E antes de eu falar essas principais partes que a gente pode, né, melhorar, excitar com um beijo, eu gosto de falar também que a gente tem que prestar um pouco mais atenção no corpo como um todo, né? A gente só pensa em prazer com o sexo oral ou então depois num ato sexual. E a gente foca muito, tanto no homem quanto na mulher, a parte íntima. Então a mulher, o homem não. O homem, ele tem menos pontos erógenos, né, no corpo deles. Geralmente a maioria dos pontos realmente estão
focados na área genital, né? Mas a mulher não, a mulher tem muitos pontos espalhados pelo corpo, né? E isso a gente pode utilizar o beijo, a língua, para estar estimulando vários pontos desse, né? Primeiro, para entender também o que são áreas erógenas, né? São pontos sensíveis, né? Que podem melhorar ou levar uma excitação na mulher, né? Então tem estudos que já comprovam que a mulher tem alguns pontos mais espalhados do que o homem, né? Então quando a gente fala assim, vamos beijar, né? Aí todo mundo fala, eu beijo na boca, né? São os seios, que sim, que é o local mais sensível, e a questão íntima. Mas a gente tem que ficar atento em uma coisa, tá? Tudo que é exagero também tende a ser ruim. Vamos falar sobre o sexo oral. Tem muita mulher que fala assim, eu não gosto porque me incomoda, tá? Mas por que incomoda? Pontos erógenos são pontos de alta sensibilidade. Então eles têm que ser explorados da forma correta. Se você explorar de forma incoerente, com uma pressão maior, ou ficar naquele ponto o tempo inteiro, aquele local deixa de ser prazeroso para ficar com um tipo de agonia, entendeu? Por quê? Fica em alta sensibilidade. Vou dar um exemplo. Tem mulheres que não gostam que mexam em seio, fora do ato sexual, entendeu? Logo assim, tô ali, você tá lá lavando a sua louça da sua casa e seu marido vem e mexe no seu peito. Se não for um momento que você tá voltado para aquilo, ele mexer no seio pode te causar um pouco de agonia, porque o seu corpo ainda não despertou a excitação para que aquele ponto seja um ponto erógeno excitável, né? Então ele passa a ficar numa questão de alta sensibilidade, tanto que o bico do seio ele fica com uma questão de sensibilidade prazerosa quando ele fica túrgico, quando ele enruga, né? Quando ele tá fora dessa situação, a gente sente mais alta sensibilidade do que prazer, né? Então por isso que é interessante a mulher estar com o corpo desperto para o ato sexual em si, né? Para começar a exploração, tá? E isso tudo que eu tô falando em questão do beijo também, que vai ser relacionado a partes do corpo, é indiferente da questão do ato do beijo, que é a primeira opção melhor para começar um desejo e uma excitação para um ato sexual, não o toque do corpo diretamente. Então, quando a gente fala de beijo, a gente está falando de utilizar a língua, de mordidas, de lambidas, isso tudo é muito excitante. Então, vamos pensar em aqui alguns pontos para vocês terem uma ideia. Eu vou falar alguns pontos relacionados no corpo da mulher que é excitante para a gente usar a boca, né, com forma de beijo. Lógico que quanto mais estímulo você tem de determinadas partes, melhor é a excitação e melhor né, o seu desejo e aumento de libido, tá? Por que eu tô dizendo isso? Você pode usar o beijo, a lambida, com toques em outros lugares, né? Usar o toque primeiro e depois usar a língua para você melhorar a hiperemia, aquela parte daquele ponto que você deseja beijar depois, tá? Então, qual que é o primeiro ponto sensível na mulher? Coluna vertebral, tá? Todo mundo assim, nossa, mas coluna? Eu falei, das zonas mais erógenas que a mulher tem, entendeu? Beijar da nuca até o cóccix, gente, é muito excitante. Da mesma forma que você passar a mão de leve primeiro nesse ponto, ele excita, e lamber esse ponto do início ao fim, ele é uma característica que deixa a mulher com mais excitação, a pele já fica com mais hiperemia, você fica arrepiada com a situação, né? Então é um ponto muito legal de ser explorado. É lógico que você pode alternar com movimentos de delicadeza e com movimentos um pouco mais ásperos, né? Tem gente que gosta de passar a unha, né? Quando você já está mais excitada, e logo em seguida que você faça um estímulo mais rude, entre aspas, né? Para excitar, e você vem depois com uma forma carinhosa, né? Junto com o beijo também é interessante usar gelo, porque você passa uma sensação gelada e depois você vem com um beijo quente naqueles pontos também. Então, eles são pontos muito excitantes, tá? A coluna vertebral é uma coisa que é muito bem explorada, tá?
e é um ponto muito bom de excitação para a mulher, né? Para iniciar uma preliminar ou até mesmo durante um ato sexual, que você pode alternar esses tipos de carinho durante uma penetração, antes da penetração, ou alternar. Para um pouco a penetração, explore o corpo da mulher de novo e depois volte a penetração de novo, né? Que isso vai mantendo o desejo cada vez mais em alta, né? E quanto mais intenso é o seu ato sexual com toques variados, não ficar somente focado em penetração, mais intenso vai ser o orgasmo dos dois. Um outro ponto é a nuca. É um lugar que tem muita terminação nervosa. Então, justamente por isso, é um ponto totalmente excitante, tá? Tanto que beijo na nuca é uma questão, assim, de começar o beijo, né? Começar um ato em si. E é um lugar muito erógeno e um lugar muito excitante, né? Já tem estudos que comprovam até que pessoas conseguem ter orgasmo sem ter penetração e sem estímulo clitoriano, né? Porque o orgasmo, ele vem da cabeça, né? Você pode estimular o clitóris do jeito que você quiser, que é o nosso órgão próprio para dar prazer, que só nós mulheres temos. Mas se você não tiver com a cabeça voltada para aquilo, você não consegue ter um orgasmo, né? Então a cabeça comanda o teu corpo. Então, se você se entregar ao momento e conseguir concentrar nas carícias do seu corpo, você pode ter um orgasmo sem ter uma penetração e sem ter um estímulo clitoriano, só com estimulação de pontos erógenos, tá? E a boca é uma das sensações melhores que tem, principalmente na nuca, tá? Quando você vai com o ato de beijar, o primeiro lugar onde você põe a mão é na nuca da pessoa, né? Parece que é até instintivo isso, né? Você quando vai beijar, tem muito homem que consegue, passa a mão pela nuca e coloca a mão entre os cabelos, né? Ou então você passa a mão ali pelo carinho, aperta aquilo ali, que aí você também consegue demonstrar que você tá gostando do ato de beijar. Então, quando você pega isso também, para de beijar, começa de beijozinho pelo rosto mesmo, passando pelo pescoço e passa a beijar a nuca, é muito excitante. Passar a língua na nuca, gente, é muito excitante, é muito gostoso. Igual eu falei, modifica os estímulos. Utilizar a nuca entre alternação de beijo com algum óleo, com beijo com um gelo, por exemplo, também é um ato muito excitante. E não somente beijar, passar a língua, pequenas mordidas também é muito excitante para mulher, tá? Mas isso tudo que eu tô falando, gente, também pode ser feito nos homens também, tá? Não é somente pro prazer feminino, não. O homem também tem esses pontos que também eles podem ser explorados e são pontos bons. Outro ponto bacana também pra gente explorar, que ninguém imagina, porque eu já falei agora, por exemplo, da coluna vertebral, não foi? Que fica no meio das costas, né? E o interessante é essa exploração ser da nuca até o cóccix, tá? Passando direto, né? E pessoas esquecem que as costas também é um ponto erógeno de terminações nervosas, terminações boas, principalmente quando você pega nas costas, na lateral, saindo da coluna vertebral, entre as costelas, passar a unha entre as costelas, beijar entre as costelas, é muito excitante, tá? Aí tem pessoas que viraram assim pra mim assim, ai, mas eu sinto cosquinha. Eu falei assim, até eu sinto cosquinha se eu não tiver voltada pro momento, né? Fora do ato sexual, da questão sexual, né, de uma relação, tem pontos no corpo da gente que a gente sente cosquinha. Mas se você tá excitada, você vai lá, o homem pega e passa a unha ali e depois vai beijando aquela área que vai em direção, descendo pro meio do seu umbigo e chega na virilha, é muito excitante, tá? Beijar, lamber, morder nesses locais assim, até perto da coluna, ela é muito excitante, né? Então é um local bom de exploração, né? Principalmente se você estiver de bruço, né? Porque tem situações que você pode estar sentada de frente para o seu parceiro, que aí você pode estar se contorcendo de um lado e para o outro e o homem está explorando essas partes, né? Do beijo na parte do ombro e da nuca. Agora você pode estar sentada de costas para o parceiro, ele está fazendo esse tipo de exploração, que pode ser feita como uma preliminar, mas também pode ser feito durante um ato sexual, quando você está por cima do parceiro durante uma penetração, ele está fazendo a exploração das suas costas, né? Isso também é legal. Você não precisa somente ficar de bruço para receber esse tipo de carícia, né? Ou
de 4 também. Então as costas também é um ponto erógeno bom exploratório. Outro também que é muito utilizado são os ombros, né? Você sair do beijo da boca, pegar aqui a mandíbula, passar pela nuca e depois passar pelo ombro, ele é muito excitante, tá? Então, assim, o ombro também é um ponto de área erógena muito sensível, mas também é um ponto de terminação nervosa, tanto que o plexo braquial de nervos do nosso corpo, do tronco superior, passa aqui no ombro, né? A gente fala aqui entre as saboneteiras que a gente tem, né? Então é um local sensível, tá? E ao mesmo tempo, gente, é um lugar sensível e é um lugar tenso, né? Quando a gente tá estressado, aonde que a gente sente mais dor? Não é aqui no trapézio? A gente fica apertando aqui no ombro, né? Porque ele fica duro, fica dolorido. Imagine quando você tá excitada, o homem passa a mão aqui, massageia, depois vem lambe, depois vem aqui dá umas mordidinhas, isso te relaxa. Além de ser excitante, ele é um ponto relaxante por conta de ser um ponto extremamente tensional, né, de tensão, ao mesmo tempo um ponto muito excitante. Então mexer em ombros, ele é muito bom, muito excitante também, tá? É igual eu falei, se você não precisa ficar atrelado a um estímulo, né? Estimule pontos simultaneamente, né? Que você vai começar a aumentar o desejo de ter uma excitação para você chegar até um orgasmo de uma forma mais intensa. Outra parte que eu acho muito interessante, que muita gente não explora, para você ter uma ideia, é na parte aqui, ó, de trás do braço, tá? Vocês já perceberam que essa parte do braço aqui, ela tem uma pele mais fina, né, do que na parte de cima? Justamente por ela ser mais fina, ela é um local mais sensível, tá? E um dos motivos que muitas mulheres gostam de contenção, quando eu falo contenção, pode ser o uso de algema, amarrar, ou somente o homem segurar a mão, e geralmente, como é que é feita essas contenções? Para cima da cabeça. Justamente porque, se você tá nessa posição e o homem passa o dedo ou o braço nessa parte do antebraço e na parte posterior aqui do braço, é muito excitante. E beijar e dar mordidas nessa região aqui também, gente, é muito bom, entendeu? E é uma área muito pouco explorada, né? Que muita gente não sabe, e que é um ponto erógeno, e é um ponto sensível, um ponto de excitação. Então, às vezes, o ato de você ser contido ou não ser contida também, e deixar que explorem essa parte, ele é muito excitante. A gente só tem que tomar um cuidado, que a axila é um ponto de cosquinha, realmente, né? Então, você vai até um determinado ponto e depois você pode mudar sua rota, entendeu? Que aí você passa por aqui, pode voltar aqui pela questão do ombro e descer pelo corpo, né? Então é um ponto de exploração corporal. Ô, gente, começar uma preliminar com essas formas de toques, sem se preocupar com a área íntima, te leva muito mais uma excitação. E olha que vai chegar um ponto que essa exploração do seu corpo, você vai pedir para ser penetrado, você vai pedir para ser estimulada na região íntima, porque você melhora essa excitação, você fica molhada instantaneamente quando você percorre essas partes do corpo. Mas muita gente também fica atenta em começar o ato dessa forma e esquece dessas regiões durante o ato em si, que é errado. Você pode começar dessa forma, você pode ter um oral no meio disso tudo e depois você pode ter um orgasmo, depois que você tem um orgasmo, se você quiser tiver outro, você pode começar essa exploração toda de novo, você pode parar uma penetração no meio do ato, você está vendo que o homem às vezes está quase querendo ter um orgasmo, então vamos parar e volta a exploração toda de novo, aí você explora ele explora você. Isso sim é uma relação sexual saudável. Não é aquela questão de que você tem uma preliminar de 30 segundos, depois tem uma penetração de 2 e acabou. O brasileiro, ele, entre aspas, uma pesquisa que tem um dos sexos mais rápidos que a gente possui no mundo, né? Que dura em média 10 minutos, né? No máximo 10 minutos. Por quê? Não se explora o corpo tanto da mulher quanto do homem. Então, o ato de explorar esses pontos erógenos, ele vem antes, durante todo o seu ato, você pode parar uma penetração e começar essa exploração de novo, né? E logo também, quando tiver durante uma penetração também, tá? Então, são pontos bem excitantes no corpo da mulher e do homem também.
O homem pode até sentir com um pouco menos de intensidade, porque a mulher realmente nesses pontos são muito mais sensíveis. Mas questão, por exemplo, de nuca, de ombro, né, e de seios, tanto homem quanto mulher, são pontos excitantes para os dois, tá? Não que coluna, costas e braço não seja estimulante para homem. É sim, tá? Mas acontece com o homem também por questão de ter mais cabelo nesses tipos de região, pode também causar uma fricção que possa desencadear uma alta sensibilidade para o homem, tá? Mas não quer dizer que não seja excitante para ele não, tá? É também, mas para a mulher é uma questão muito mais intensa. Outra parte também que a gente vê pouco explorada, se a gente começar a puxar na memória uma questão antiga, né? De como eram, eu falo questão antiga, não é 1800 e bolinha, não, eu falo na época até da questão romana, de Grécia antiga, né? Que a gente vê nos relatos. Hoje em dia a gente tem o ato de beijar a mão de uma forma de carinho e de respeito, mas as mãos é um ponto de pele sensível e inervada. Beijar punho e parte interna da mão é excitante. Beijar, passar a língua aqui, quando você está no ato de exploração de corpo, tanto que tem muitas pessoas que ficam fazendo carinho na mão, na parte interna da mão, para relaxar. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que fazem movimentos na mão para o relaxamento, porque ativa neurotransmissor, tá? Então a parte também de mãos, que são poucos exploradas em questão sexual, que tem muita gente, ai, mas mão, testa. A gente costuma achar esquisito e achar que você não vai sentir, mas você na verdade nunca utilizou, né, esses locais, né, diferentes, vamos dizer assim, né? E ela tem uma sensibilidade muito alta, tanto no dorso da mão, mas mais na palma na mão, tá? Então beijar aqui, dar pequenas mordidinhas, passar o dedo, até mesmo um cubinho de gelo é excitante. Fazer massagem também nessa região é relaxante também, né? Então é um ponto que é interessante você também estar explorando, né? Gente, a gente tem que também botar na cabeça que o sexo é uma questão de troca. Então você tem que também querer receber isso tudo, mas também tem que querer dar, entendeu? Isso também, e ver quais são os pontos mais excitantes, né? A exploração tem que ser como um todo, e você depois querer explorar e ver quais são os principais desses pontos. É lógico que não são todo mundo que vai gostar de tudo. Outra coisa também bizarra, é bizarro, mas é comprovado cientificamente que muita gente torce o nariz quando a gente fala desse ponto erógeno. Os pés, tá? Mas os pés têm uma questão. Ela precisa ter a estimulação de forma correta. Senão, nada de questão de excitação, né? É uma pele de uma região muito sensível, né? Também é um ponto muito de alta sensibilidade que mexe com o seu corpo todo. Tanto que a gente tem aí a reflexologia podal, onde a gente pode tratar vários tipos de problema do nosso corpo por simples estimulação na planta do pé, né? Então a questão do pé, massagens com óleo, passar gelo, lambidas na planta do pé e no dorso do pé, tá? É muito estimulante. E entre os dedos também, tá? Não chupar dedão. Tem gente que fala assim, ai, mas tem gente que gosta. Mas tem homem que começa a exploração no corpo da mulher beijando da ponta do pé até chegar na região íntima, tá? Então é um ponto, sim, sensível. Você lamber a parte de cima do dorso do pé, começando dos dedos e subindo para a parte interior de coxa, que também é um ponto bem erógeno na mulher, onde também tem um pouco de pele um pouco mais sensível, extremamente enervado, é também muito estimulante, tá? Então, o outro ponto que eu ia falar com vocês aqui também é o ponto interno da coxa. É um ponto que as pessoas não utilizam muito com a boca, e sim com a mão, tá? Porque quando a gente fala de sexo oral, a pessoa vai direto aonde ela quer, né? Que é exatamente no órgão genital. Mas você faz essa exploração de perna, começando lá do pé, vai passando para a parte interior da coxa, aí continua subindo, não vai lá na parte íntima, continua a exploração, ela é muito excitante. Então essa parte interna da coxa também é um ponto erógeno da mulher
pouco explorado em relação a beijos, lambidas e mordidas aqui, tá? É muito bom, tá? E homem gosta muito, tá? Principalmente quando tá muito próximo da virilha, tá? Então, quando você estiver lá fazendo um oral, por exemplo, que você pode fazer uma exploração sem pegar o pênis em si, pegar ali do umbigo, dar a voltinha do lado, pegar na virilha, descer a língua pela parte interna da coxa, voltar, é muito excitante para o homem, tá? Então, às vezes, você deixar um pouco o órgão genital de fora e fazer esse tipo de exploração para que a pessoa consiga focar nas sensações que o seu corpo está demonstrando, ela é muito válida, é muito viável, tá? E o último ponto da noite que eu tenho aqui, que muitas pessoas também, como a parte interna do braço, não imaginam, é a parte interna atrás do joelho, tá? Que a gente chama fossa poplítea, tá? É um ponto de entrelace de terminações nervosas, é um ponto de pele muito sensível e é um ponto de pele muito excitante, tá? Então, por isso que eu te falo, imagina uma exploração que você começa no corpo todo, começa de cima para baixo, aí você para, né? Vamos lá, comecei com um beijo, comecei a morder aqui o queixo, o maxilar, passei para o pescoço, do pescoço você vai, faz uma exploração da nuca, passa pelo ombro, desce pela parte interna do braço, volta para o meio do corpo, passa pelos seios, desce pelo umbigo, que também é um ponto muito legal, um ponto bom, excitante. Aí depois, em vez de você ir direto para o monte público, você vai para as laterais, vai aquela exploração até a virilha e para. Parou? Beleza. Deixa a pessoa respirar e começa tudo de novo, mas agora de baixo para cima. Aí você vai lá no pé, começa com a exploração do dorso do pé, passa por trás do joelho, na fossa poplítea que eu acabei de falar para vocês aqui agora, passa pela parte interna da coxa e chega na virilha de novo e sobe e começa tudo de novo. Aí o que você faz? Passa pela parte posterior, começa ali do cóccix e sobe em direção à nuca, ao mesmo tempo que você pode estar passando a língua ali, você pode passar a mão na parte das costelas e sobe e parte da nuca, né? Olha só que legal. Você demora o que para fazer isso tudo? Uns 5 minutos no máximo, né? E isso você deixa a pessoa em ponto de bala, totalmente em ponto de bala, tá? Se você foi para uma relação sexual sem ter desejo, eu tô tão cansada, aí você falou, não, vamos tentar que vai ser bom para eu relaxar. Você recebe uma exploração dessa, gente, não tem jeito não. Se você não tava com vontade, você passa a ter ali. Entendeu? Então é esse tipo de exploração que a gente precisa ter. Isso é uma preliminar. Porque quando a gente pega e fala em preliminar, muitas pessoas já pensam assim, oral. Direto, masturbação e oral, né? E nem sempre, gente. Uma preliminar tem que começar dessa forma. Depois que você faz todo esse tipo de exploração, que você vai começar a mexer em área íntima. Entendeu? Tanto quanto com toques, com masturbação, com brinquedos eróticos, quanto com a boca, tá? Mas você tem que ter a exploração corporal primeiro para você despertar o desejo, né? E isso, gente, a gente fala que o desejo e a excitação, ele vem também em resposta do seu parceiro, né? Quanto mais você consegue enxergar que o seu parceiro está excitado, mais vontade você tem de fazer aquilo e mais excitado você fica. Isso também em relação ao homem, tá? Que mulher não se sente poderosa de deitar um homem na cama, fazer toda essa exploração, deixar o homem lá se contorcendo de prazer, conseguir fazer aquilo. E a mesma coisa em relação à mulher. Ah, Gisele, mas você tá falando isso tudo aqui pro homem fazer comigo, então como é que eu vou fazer? Aí é que eu tô o ponto-chave da relação da sexualidade feminina, tá, gente? Em que sentido? A gente precisa ter o nosso autoconhecimento, né? A gente precisa saber aquilo que a gente cita nós mesmos, né? E também o quê? Diálogo. Se você não falar isso que eu tô falando aqui na live pro seu parceiro, ele nunca vai fazer isso com você, porque o homem não tem esse tipo de percepção, entendeu? Então esse tipo você pode fazer, pedir pra ele fazer isso. Mas, pô, Gisele, mas na hora como é que eu vou descrever isso? Assim, não precisa ser na hora. É igual eu falei no início da live. O sexo, ele é construído durante o dia. Então você imagine que coisa excitante
você, assim, você foi trabalhar, o seu namorado, namorado ou marido foi trabalhar, e você mandar uma mensagem para ele no WhatsApp assim: nossa, meu amor, hoje eu tô com uma vontade, eu gostaria que a gente chegasse em casa hoje, você fizesse assim, 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 assim pra mim. Da forma que eu descrevi, assim, queria que você me pegasse, você me colocasse na cama, que você me beijasse na boca, e da boca você passasse pela minha nuca, pelo meu ombro, pela parte interna do braço, que passa aqui pelo meio dos seios, que você beije os meus seios, passe pelo meu umbigo, que você chegue na minha virilha e deixa eu sentir essas sensações e recomeça tudo na planta do meu pé, beijando a parte interna do meu joelho, passando pela parte interna da minha coxa. Descreva para o seu parceiro aquilo que você quer. Você vai se excitar com isso e o homem vai ficar doido lá só de você estar descrevendo a cena, porque o homem, apesar dele não estar enxergando, o homem ele é muito visual, ele tem uma excitação muito responsiva, né? Então só de você descrever exatamente aquilo que você gosta, né, que você deseja, você estimula a excitação dele, o desejo dele, entendeu? Eu acredito também que depois de um tempo de você ter esse tipo de troca, o seu parceiro vai começar a fazer isso com você também, né? Ou então você pede: nossa, meu bem, eu tô aqui fantasiando algumas coisas, descreve pra mim que hoje, quando a gente chegar em casa, o que você pretende fazer comigo? Eu vou ser sua, eu vou deixar você fazer o que você quiser comigo, mas eu quero que você me descreva o que você está pensando em fazer. Gente, não tem coisa mais estimulante. E isso tudo você pode ser construído durante o dia. E não quer dizer também que você mandou esse tipo de mensagem que no dia tem que acontecer o ato em si, né? Isso pode ser construído 2, 3, 4 dias. E no dia que for também, gente, ó, o fogo se alastra, minha filha. Aí o bicho pega mesmo. Porque você foi construindo, foi estimulando a sua libido, seu desejo, sua excitação ao longo do dia, ao longo do tempo, durante a semana, entendeu? E isso é muito legal. Isso tudo que eu tô falando para vocês, por exemplo, é um pouco que a gente tem de conhecimento sobre o sexo tântrico, né? Que é tão estimulante quanto um ato sexual em si, porque as pessoas costumam querer as coisas muito rápidas, né? E o sexo tântrico ensina a gente a exploração sexual corporal devagar, da forma que você consiga se estimular mais. E quando você faz esse tipo de estímulo e você começa o ato em si, você vai ter um orgasmo, o seu orgasmo é muito mais intenso, porque você constrói ele durante um ato sexual e ele vai se formando dentro de você, se formando, e na hora que você deixa ele vir, né, com uma estimulação com penetração ou através da estimulação clitoriana, ele vem muito mais explosivo, muito mais intenso, podendo te levar até alguns orgasmos múltiplos, se você continua tendo aquele orgasmo, e a exploração do seu corpo com uma penetração vai continuando também, tá? Então é muito excitante. Então eu quis mostrar aqui para vocês hoje uma forma que a gente tem de exploração, não de partículas, para você ver o poder que o beijo tem, que a nossa boca tem em relação ao prazer, tanto feminino quanto masculino, e também na intensificação de uma relação sexual, tá? Então, todos esses pontos que eu falei para vocês, testem todos. Vai ter alguns que realmente vocês não vão gostar, entendeu? E tem outros que vocês vão gostar que vocês nem sabiam, entendeu? Ninguém também é obrigado a gostar de todos os pontos. Não, são pontos eróticos, eu tenho que ficar excitado com eles. Não, cada um é de um jeito, cada um gosta de uma forma, de estímulos diferentes. Tanto que tem pessoas que gostam de sentir dor durante o ato sexual, entendeu? Dor e prazer andam juntos. É todo mundo que gosta? Não, não é todo mundo que gosta, tá? Por exemplo, também, não pegando tanto pro lado da dor, mas você pode estimular esses pontos com tapas, igual eu te falei, usando as unhas, não para uma forma de machucar, mas uma forma de excitar. Usar unha, gente, em costela. Imagina um homem beijando o seu seio, passando a mão nas suas costelas, com a unha assim, devagar. Nossa, você se arrepia na hora, você se molha na hora, entendeu? Então, mude a visão de uma relação sexual, entendeu? Passe a usar mais esses artifícios que eu botei aqui para vocês hoje. Passa a usar mais esses estímulos erógenos. Procure pedir o seu parceiro para estar testando com você essas novas áreas. Estimule lambidas, mordidas, beijo, quente, frio, chocolate, chantilly, tudo, né? Por que às vezes usar
esses tipos de artifício com chocolate e chantilly excitante? Porque é exatamente a exploração sexual, é a exploração de pontos erógenos, né? Que você utiliza com o quê? Com a boca, né? Por isso que ele tem que ser mais explorado. Eu que atendo praticamente 100% do meu público hoje é mulher, e é uma das maiores queixas que eu tenho é isso, quando eu peço para perguntar assim, que é um questionário que eu peço para preencher, o que você me descreve sobre preliminar? O que você pensa que é uma preliminar e o que você tem que você recebe de preliminar? Eu fico chocada, porque é exatamente isso. Para todo mundo, primeira coisa, o que você pensa em preliminar? Oral ou masturbação? Ponto. Gente, não é, tá? Esse é o ponto final. Eu gosto de salientar que o sexo, ele é uma construção como um todo. Penetração é 30% de um sexo. Você tem 70% de exploração corporal antes de uma penetração. Até porque a penetração é o final de um sexo. Penetrou, o homem gozou, acabou a festa, entendeu? Acabou ali, entendeu? Então, a exploração tem que vir antes, de forma explorada de forma correta, nos pontos corretos, né? Muitas mulheres correm atrás, muitas mulheres gostam de estar falando que o homem é ruim de cama. Nossa senhora, eu saí com um rapaz que, ele é muito ruim de cama. Não consegui ter desejo, não consegui ter um orgasmo. Mas por quê? Às vezes você não foi explorada da forma correta. E a culpa é dele? Na maioria das vezes não. Sabe por quê? Você tem que falar para ele aquilo que você quer. Você tem que falar para ele aquilo que você gosta. E você tem que passar para ele a intensidade, a forma, como e qual é o local que você quer ser tocada. Entendeu? Então é muito fácil às vezes a gente falar, pô, tive uma relação sexual ruim, fingi um orgasmo, o homem não conseguiu me fazer gozar, mas a culpa não é só do homem, porque o homem não tem bola de cristal. O homem, ele tem um instinto de procriação, como os animais. Ele sabe penetrar, ele nasce sabendo penetrar, mas o homem não nasce sabendo dar prazer à mulher, porque isso é um instinto de procriação. Entendeu? Então isso não vem da questão biológica interior dele. Isso vem com os ensinamentos que nós temos hoje e você demonstrando para ele aquilo que você gosta. Porque o homem que sai com várias mulheres, ele vai pegar várias mulheres que vão querer estímulos de formas diferentes, em locais diferentes, pressões diferentes. Entendeu? Então o homem não tem uma receita de bolo, porque nós não somos uma receita de bolo, nós somos únicas. E cada um gosta de uma forma, né? Então a gente tem que tomar a iniciativa e demonstrar para ele aquilo que a gente gosta. Não necessariamente precisa falar. Se você tem vergonha de falar, demonstre com a mão. Fala onde você quer que ponha a mão em você. Fala para ele, mostra para ele onde você quer ser explorada, né? Então isso é muito, muito excitante, muito bacana, tá? Gente, eu agradeço todo mundo que estava aí hoje. Quem não assistiu, se vocês acharem interessante essa live, ela vai ficar gravada. Passe para as pessoas que acharem interessante, tá vendo isso, e explorem, gente, explorem esses pontos. Depois vocês me contam, me mandam um direct lá, me mandam uma mensagem aqui mesmo depois que a live fica gravada, no própria live, o que vocês acharam desses novos estímulos, né? Dessa nova exploração corporal, né? Que a gente pode estar falando que é início, meio e durante uma relação sexual, tá? Eu agradeço vocês, muito obrigado aí para quem participou, ó. Um beijo grande, ó, e vamos sair da zona de conforto, hein, mulherada? Vamos começar a ter um sexo de qualidade, tá joia? Um beijo!